Olá pessoal, hoje nós vamos abordar alguns temporizadores do protocolo RIP, Routing Information Protocol. Nós iniciamos com um temporizador de atualização, que é o temporizador que faz com que os roteadores enviem mensagens a cada 30 segundos, em média. E vamos explicar por que esse em média está destacado aqui. Para isso, a gente toma como exemplo essa interconexão linear simples, em que a gente tem aqui as atualizações que são enviadas pelos roteadores R1 e R2. A gente sabe que se você liga R1 antes de R2, eles estão configurados, ou se você configura R1 antes de R2 para falar o RIP, você imagina que R1 ele vai enviar essas atualizações antes de R2, tá? E assim será ao longo do tempo, né? Mas o que acontece? O que acontece é que há uma tendência natural dos roteadores eles se sincronizarem. Quer dizer, ao longo do tempo, a gente vai percebendo uma tendência dos roteadores R1 e R2 eles enviarem as atualizações ao mesmo tempo. E aí você pode perceber aqui, assim, qual é o problema de R1 e R2 enviarem as suas atualizações simultaneamente? Olha, se você considerar uma interconexão pequena, poucas redes, poucos roteadores, isso não vai influenciar no tráfego, né, da interconexão como um todo, né? Mas à medida em que cresce a interconexão no que diz respeito à quantidade de redes e de roteadores que ela possui, você pode sim ter um volume de tráfego agregado relativo às atualizações que pode ser significante a ponto de influenciar negativamente no desempenho da interconexão como um todo. Eu sempre uso a comparação com o Super Bowl americano, né? Que o futebol americano é um esporte de grande penetração, grande popularidade nos Estados Unidos. Então, o pessoal que assiste pela televisão fica grudado no Super Bowl e bebe muito. E no intervalo do Super Bowl, as pessoas vão no banheiro e quando elas acionam suas descargas, o que acontece? Aquele procedimento que tomado individualmente não tem efeito nenhum no sistema de esgoto da cidade, passa a ter cumulativamente um efeito considerável, a ponto das empresas anunciarem campanhas para que as pessoas não vão ao banheiro apenas durante o intervalo do Super Bowl, que elas vão ao banheiro em tempos diferentes. Por quê? Porque um evento simples, tomado de maneira coletiva, ele pode ter um impacto no sistema como um todo. Então é interessante, voltando aqui para o RIP, né? É interessante que os roteadores de interconexão, eles não enviem as suas atualizações ao mesmo tempo. E como é que é feito isso? Cada roteador traz consigo uma variável aleatória. Essa variável, ela varia ao longo do tempo, né? E quando o roteador vai enviar suas atualizações, ele não envia a cada 30 segundos. Ele vai enviar num tempo que vai ser 30 mais o valor dessa variável naquele momento, né? E esse valor, ele pode ser um valor positivo ou pode ser um valor negativo, né? Então imagina aqui que R1 ele enviou suas atualizações e ele vai calcular quando é que ele vai enviar em seguida. Então, a variável aleatória é colocada lá, é sorteada um número, e
esse número é, vamos dizer, menos 5. Então, a próxima atualização vai ser não em 30 segundos, mas em 25 segundos. Né? Por outro lado, no caso de R2, mesma coisa, R2 enviou suas atualizações, ele vai calcular quando ele vai enviar a próxima. Então, sorteia um valor lá para a variável aleatória, aí vamos imaginar que esse valor seja igual a 3, né? Ou mais 3. Então, R2 vai enviar suas atualizações não em 30 segundos, mas em 33 segundos. Então, o objetivo é garantir que R1 e R2 não enviem as suas atualizações simultaneamente. Por isso que a gente fala que o temporizador de atualização ele faz com que os roteadores enviem mensagens a cada 30 segundos em média. Perfeito? Pois muito bem. Então, vamos falar agora sobre outro tipo de temporizador, mas para isso a gente aborda aqui um contexto que é o seguinte. Aqui nós temos uma interconexão um pouco maior, tem 3 roteadores e 4 redes, e nós temos aqui destacada as entradas relativas ao prefixo 330/24. Né? Então, R3 anunciou esse prefixo para R2, que anunciou para R1. Nós temos então essas entradas que fazem alusão ao prefixo 330/24. O que acontece? Imagine que a R3 perca a conectividade com aquela rede. Tá? O que vai acontecer? R3 invalida essa rota, colocando aqui custo igual a infinito para ela. Né? Eu vou logo dar spoiler, esse infinito na prática é igual ao número 16. E oportunamente ele vai anunciar essa rota como inválida, né? Quando ele for enviar seus anúncios. E o que vai acontecer com R2? Quando o R2 recebe esse anúncio, ele faz a mesma coisa, ele invalida aqui a sua tabela, a sua entrada, né? Relativa a 3330/24. E quando ele for enviar suas atualizações, ele vai enviar essa atualização aqui, que quando for recebida por R1, vai fazer com que R1 envie, né, ele valide aqui a sua entrada relativa a 3330/24. É claro que quando o R1 for anunciar os seus prefixos, ele vai anunciar também isso para o pessoal aqui à esquerda, tá? Se tiver um outro roteador aqui, esse outro roteador também vai saber. Né? Mas imagine aqui que tem um computador, né, nessa rede 1110/24 que queira enviar um fluxo de datagramas para alguém aqui da rede 3330. O que vai acontecer? Quando esses datagramas chegarem em R1, eles vão ser descartados. E aqui é que a gente vê a importância, né, o porquê de uma regra aqui, que é a regra que é o seguinte: o tráfego que não tem como chegar ao seu destino deve ser descartado o mais próximo possível da origem. Isso é muito importante, por quê? Porque um tráfego que tem como origem aqui alguém da rede 1110/24 e destino 3330/24, esse tráfego jamais vai chegar ao seu destino. Por quê? Porque a R3 perdeu conectividade com aquele destino. Compreendem? Então, fazer com que esses datagramas que saem daqui de 1110 passem por R1 e R2 e sejam descartados somente em R3 não é uma boa decisão. Por quê? Porque eles vão consumir desnecessariamente recursos computacionais dos roteadores R1, R2 e R3 e vão ocupar a largura de banda desses enlaces aqui, os enlaces que unem esses roteadores. Então, é interessante que todo o tráfego que não vai chegar, não tem como chegar ao seu destino final, que ele seja descartado o mais próximo possível da sua origem. Tá certo? Então é muito importante essas mensagens que são enviadas por esses roteadores aqui. Mas nem sempre
a gente pode contar com esse tipo de mensagem. Em que circunstâncias isso pode acontecer? Vamos investigar. Aqui nós temos uma pequena modificação na qual nós temos, além dos roteadores R3, nós temos, imagine aqui, que entre R2 e R3 você tem um equipamento, que pode ser um hub, um switch, e que hipoteticamente, ligado a esse hub switch, haja outros roteadores. Tá? Seria uma justificativa para a gente ter um equipamento como esse aqui. Então, o que acontece? Imagine aqui que o problema não seja a perda de conectividade com a rede 3330 por parte de R3, mas sim alguém tenha desligado o R3 ou, sei lá, dado uma marretada em R3, seja lá o que for. Né? O fato é que R3 está fora de combate, digamos assim. E se R3 ele está off, nós não podemos contar com R3 enviando um anúncio relativo a 330/24 dizendo que aquela rede está inatingível. Nós não temos como ter aquela atualização de R3 para R2 e, consequentemente, a atualização de R2 para R1. Né? E se a gente não tem essa atualização, a situação seria essa daqui. R1 e R2 mantendo entradas nas suas respectivas tabelas de rotas para o prefixo 330/24 e o tráfego destinado àquele prefixo atravessando R1 e R2, consumindo tempo de CPU desses dois roteadores e largura de banda dos enlaces. E isso de maneira desnecessária. Por quê? Porque esse tráfego jamais vai chegar ao seu destino. Então nós temos esse tipo de situação aqui, e é por conta desse tipo de situação que nós temos, aí vamos falar sobre o temporizador. Nós temos o temporizador de invalidação de rotas. O que acontece? Esse temporizador ele é ajustado para um valor que varia de 3 a 6 vezes o temporizador de atualização. Se você considerar o valor do temporizador de atualização de 30 segundos, a gente tem aqui um valor que vai de 90 a 180 segundos. O valor padrão é 180, é o máximo. O que acontece? Toda vida que um roteador recebe um anúncio, ele insere a rota e ele inicializa ou reinicializa o temporizador de invalidação. E entra aqui num estado de espera. Ele espera receber uma atualização para aquele prefixo. Veja que na maioria das vezes essa atualização ela é idêntica à atualização que ele recebeu anteriormente, tá? Seria um refresh da rota. Então ele fica esse tempo todo esperando que uma nova atualização para aquele prefixo chegue. Ah, Elcio, mas por que esses valores que variam de 3 a 6? Porque veja, o que acontece? A gente sabe que o RIP é um protocolo de aplicação que utiliza o UDP. Como o UDP não faz controle de erro, nem de fluxo, nem de congestionamento, é possível, de fato, que um anúncio ele se perca ao longo do caminho. É possível que isso aconteça uma ou mais vezes. Por isso que há essa tolerância aqui para esperar por esse anúncio que viria em mais ou menos 30 segundos. Né? Então, o roteador, com relação àquele anúncio, ele inicializa o temporizador de invalidação e se o temporizador expira, ou seja, se dá, vamos dizer assim, 180 segundos e ele não recebe um anúncio para aquele prefixo, ele vai lá e invalida a rota. E essa invalidação é justamente a atribuição de um custo igual a infinito, que na verdade é o 16. Né? Então, aquilo que a gente viu no slide como infinito, na prática é 16. Tá certo? Pois muito bem. Ok. Agora vamos observar um outro tipo, né, de temporizador, que é o temporizador de expulsão.
que acontece? O temporizador de expulsão, ele é o temporizador que, findo, né, ou expirado, vai fazer com que o anúncio, né, a rota, seja removida da tabela de rotas. Tá? O temporizador de expulsão ele é configurado para 240 segundos, que é 60 segundos a mais do que o valor padrão do temporizador de invalidação. Então, o que acontece? Imagine, o camarada recebeu aqui um anúncio para um prefixo. E ele está esperando receber um refresh em 30 segundos em média. Então, não chegou em 30, não chegou em 60, não chegou em 90, não chegou em 120, não chegou em 160. Quando não chega em 180, imaginemos que nós estejamos utilizando o valor padrão, não chegou em 180, o que vai acontecer? Ele vai marcar aquela rota como inatingível. Então, ele vai colocar lá infinito. Na prática, ele vai colocar 16, tá? Então, e ele vai esperar mais 60 segundos para quê? Para que, finalizado esse temporizador de expulsão aqui, ele vai lá e ele remove a rota. E aí vocês podem estar perguntando, mas por que ele não remove aqui? Não é? Por que tem esse temporizador de expulsão? Por que, aliás, tudo bem, que tem o temporizador de expulsão, tem, mas por que ele não é colocado aqui em 180 e esse temporizador de invalidação deixa de existir? Tá? Pelo seguinte, veja, há um tempo atrás nós falamos que é interessante que o roteador, quando ele for enviar as suas atualizações, ele envia aquela atualização que diga que um determinado prefixo não está mais atingível. Para quê? Para que o roteador que receba aquela atualização, ele vá lá e atualize aquela rota. Ou seja, considere que aquela rota está inválida. Se ele receber um datagrama para aquela rota, ele vai descartar. Então, é importante que durante um determinado intervalo de tempo, aquela rota ela esteja sim na tabela de rotas do roteador, só que marcada como inválida. Ou seja, tendo custo igual a 16. Tá certo? É por isso que a gente tem o temporizador de invalidação para fazer com que a gente invalide a rota, coloque o custo para o prefixo igual a 16 e ao longo desse período aqui, essa rota vai ser propagada para os vizinhos do roteador. Perfeito? Aí só depois de 240 segundos, aí é que ela pode ser removida. Então, se você for lá, dá uma olhada na tabela de rotas do roteador, você não mais vai ver essa rota. Mas durante esse intervalo aqui, você vai ver sim ela marcada como 16, o que significa que ela é uma rota inválida. Aquele prefixo ele não está mais atingível. Tudo bem, pessoal? Bom, então é basicamente isso que eu queria falar para vocês. É um temporizador de atualização, de invalidação e de expulsão. Nada mais havendo a comentar, só me resta agradecer a audiência. Grande abraço e até a próxima.